Olá pessoal, nessa videoaula vamos falar um pouco da análise ISLM, né, que é um modelo, né, de interpretação também macroeconômica que faz uma interligação entre o lado real e o lado monetário, né, da economia. Então qual é o objetivo da videoaula? Compreender, né, esse modelo, né, que automaticamente é um modelo que faz a determinação, por exemplo, da renda nacional e também, né, faz correlações dessa determinação da renda juntamente com as taxas de juros, né? Então ele é um modelo, né, criado, o também chamado de um modelo de análise Hicks-Hansen, que é o sobrenome dos autores, né, que criaram a partir ali do modelo keynesiano básico, principalmente, né, grandes contribuições do modelo keynesiano básico. Então ele é um modelo de determinação simultânea de equilíbrio, né, entre o mercado de bens e serviços e o mercado, né, monetário, né? Então esse modelo ele procura explicar de que forma as taxas de juros e o produto total da economia, ou o produto agregado, ou renda agregada, são determinados a um nível de preços ali também, né, no curto prazo. Algumas hipóteses, né? Na economia existe esse desemprego de recursos, não há um pleno emprego, há preços constantes, né? Há incentivos, né, políticas de Estado que levam ao aumento da produção também. É levado em conta o princípio da demanda efetiva, né, na qual a demanda agregada é que determina a renda de equilíbrio e a oferta agregada é mais passiva, digamos assim, né, contrariando aí a teoria clássica. Tá? Todas as variáveis são expressas em termos reais, ou seja, deflacionadas, descontadas a inflação, tá? E a taxa nominal de juros vai ser igual, no caso, à taxa real de juros. Alguns componentes que são levados em conta na demanda agregada é o consumo, que está em função da renda disponível, o investimento em função da taxa de juros, os gastos públicos é definido de forma institucional pelo Estado, pelo governo, né, e os impostos, exportações, importações, por simplificação, né, supõe que sejam exógenas, né, não há uma relação direta, por exemplo, ali com a renda, tá, e são dadas ali pelo mercado. Então, começando pela primeira curva, né, ou pelo primeiro integrante do modelo ISM, é a curva IS, né, que vem do termo em inglês, Investment Saving, representa, no caso, essa curva, todos os possíveis níveis de renda e de taxa de juros, né, que equilibram o mercado de bens e serviços, ou seja, o lado real da economia. Ou seja, pontos onde a oferta agregada é igual à demanda agregada de bens e serviços. Ainda não estamos falando de moedas. Então, queda na taxa de juros aumenta o investimento e, portanto, a renda, aumenta na taxa de juros, reduz o investimento e, portanto, também a renda. São algumas considerações iniciais que a gente traz a partir da curva IS. Então a curva IS ela tem uma estrutura, né, negativamente inclinada devido exatamente a isso, porque é uma relação entre a demanda agregada e o nível, né, de produto da economia que vai ser determinada a partir, né, isso falando do lado real, mercado de bens e serviços, a partir das relações, né, de uma relação negativa entre taxa de juros e investimento. Tá? Então, por isso, né, por esses pontos citados anteriormente, é que determina o comportamento dessa curva negativamente inclinada. Quais são os fatores, por exemplo, que deslocam, que fazem com que a curva IS expanda ou se retraia, ou movimentos ao longo dela, né, entre pontos ali, né? Variáveis exógenas como consumo, investimento, gastos, tributação, exportações e importações, né, que não são induzidos diretamente por uma variação na renda, tá? Então, vão automaticamente deslocar a curva IS, né? Então, o aumento do consumo ali desloca ela para cima, uma diminuição vai fazer com que ela se retraia, né? Então, quanto ao consumo autônomo, questões como variação da riqueza, mudança nas expectativas dos consumidores, políticas fiscais como aumento ou diminuição de gastos ou tributos, e exportações e importações. Então, mudanças na taxa de juros, né, e no nível de renda vão provocar apenas movimentações ao longo da curva IS e não deslocamentos, tá? E haja vista que essas duas, né, no caso, vão ser o que a gente chama de variáveis endógenas, ou seja, são determinadas diretamente ali a partir dessas variáveis. A segunda curva, né, que determina o modelo ISLM, é automaticamente a curva LM,
que representa os possíveis pares de taxa de juros ao nível de renda que equilibra o mercado monetário. E automaticamente essa curva vai estar relacionada à curva de oferta e demanda por moeda. Algumas conclusões básicas, né? Se eu tenho muita moeda no mercado, excesso de oferta de moeda, principalmente, por exemplo, por meio de crédito, automaticamente a taxa de juros tende a cair, né? É isso basicamente que a LM analisa, tá? A curva LM. Então, se há automaticamente um excesso de demanda, ao contrário, a taxa de juros tende a se elevar. Então, devido a esses pontos, a curva LM ela tem um comportamento que a gente chama de positivamente inclinada, né? Dada essas relações entre o mercado monetário, ali, a oferta e demanda de moeda, e taxa de juros. Tá? Então, quanto maior a variação, por exemplo, na demanda por moeda, em função de uma variação na renda, mais inclinada vai ser a LM. Quanto menor essa sensibilidade da demanda por moeda do público em relação à variação na taxa de juros, né, mais inclinada também ela vai ser. E automaticamente, quando a gente tem o cruzamento, né, da curva IS com a curva LM, né, a gente tem o que a gente chama de equilíbrio, né, no mercado de bens e serviços e equilíbrio no mercado monetário. E aí, por meio, né, das políticas, principalmente fiscais e monetárias, que são realizadas a partir da intervenção, por exemplo, do Estado na economia, a gente pode ter várias situações, né, acontecendo dentro, né, desse modelo de determinação sistemática, né, de um equilíbrio ali entre mercado de bens e serviços, né, e mercado monetário, ou seja, entre lado real e lado monetário. Então, um exemplo, um aumento da oferta de moeda torna o dinheiro mais abundante no mercado, né, o que reduz, né, a taxa de juros, provocando, por exemplo, 3 efeitos imediatos. Sobre a IS, tá? Com a queda, por exemplo, da taxa de juros, o investimento agregado se eleva, a demanda agregada e a renda, né, se elevam, né, ou seja, um movimento ao longo da IS. O aumento da renda real aumenta a demanda por moeda por transações e o aumento da demanda por moeda por motivos de especulação devido à queda na taxa de juros. Tá? Então, isso, por exemplo, eu estou falando de uma política monetária, né, expansionista. Se há uma contração, uma redução da moeda, né, a taxa de juros ela vai aumentar, o investimento também se reduz e automaticamente há uma redução na renda. Tá? Analisando pelo lado, por exemplo, de um gasto do governo. Tá? Outro exemplo. Tá? Então, uma política expansionista aumentou os gastos, há um aumento da renda, há um aumento também da taxa de juros. Tá? Essa expansão pode se dar, por exemplo, pela emissão de títulos públicos e pode reduzir os investimentos. Já em uma política mais contracionista, como, por exemplo, o aumento da tributação, reduz a renda, né? Reduz a taxa de juros e tende a aumentar o investimento. Ok? Então, esses são alguns pontos centrais, né? E o que a gente conclui, né, desse modelo de interligação entre o lado real e o lado monetário? Os efeitos das políticas fiscais e monetárias podem ser representados diretamente por esses deslocamentos das curvas IS-LM, né, como alguns exemplos que eu citei aqui. Tá? A demanda agregada ela pode ser explicada também por esse modelo, tá? E a oferta agregada também, além também das relações com rigidez ou flexibilidade dos salários. Então, sobre esse tema era isso, né? Continuem a leitura dos materiais disponibilizados. Agradeço a todos que assistiram essa videoaula, né? E até uma próxima.